pai viúvo foi traído por um parente narcisista, mas deixou uma gravação que acabou com a farsa. Riram do pai viúvo no exato instante em que ele entrou na sala do advogado. Não foi uma risada aberta, dessas que ecoam. Foi pior. Foi aquele riso contido, passado de olhar para olhar, como quem compartilha uma piada interna sobre alguém que não merece estar ali. O homem segurava uma pasta marrom surrada contra o peito, os dedos apertados nas bordas como se aquilo fosse a última coisa sólida em sua vida. O terno que vestia era velho, mas limpo. Tinha sido de casamento. Já não servia mais direito. Os ombros pendiam um pouco, a calça estava folgada. Ele emagrecera. Muito. Na cadeira ao fundo, de pernas cruzadas e postura ereta, estava o cunhado, Rodrigo. Cabelo impecavelmente penteado para trás, camisa social sob medida, relógio brilhando no pulso esquerdo. Ele não riu, não precisava. Apenas olhou o viúvo de cima a baixo e desviou os olhos, como quem observa algo insignificante e segue em frente. Ao lado dele, a cunhada, irmã da falecida esposa, ajeitava a bolsa no colo com gestos nervosos, o olhar fugidio. Ela sabia, mas tinha escolhido um lado. O advogado, um homem de meia idade com óculos de aro finco, pigarreou e folheou alguns papéis. Havia uma tensão no ar que ninguém queria nomear. O viúvo sentou-se devagar na cadeira à frente da mesa, a pasta ainda contra o peito. Ninguém ofereceu incumprimento. Ninguém perguntou como ele estava. O silêncio era uma condenação muda. E você? Teria se levantado por ele ou teria virado o rosto como todos os outros fizeram naquela sala? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida, porque dentro daquela pasta marrom surrada não havia apenas documentos, havia a verdade. E a verdade, quando finalmente sai da sombra, tem o poder de virar uma mesa inteira. O advogado limpou a garganta mais uma vez e começou. Estamos aqui para tratar da partilha dos bens deixados por Clara, falecida há 4 meses. Conforme solicitado pela família, precisamos revisar algumas pendências antes da assinatura final. Ele olhou para o viúvo. Senhor Marcos, o senhor trouxe os documentos que mencionou por telefone? Marcos assentiu. Devagar. Seus olhos estavam fundos, escuros de noite sem dormir, mas havia algo neles, uma chama pequena, trêmula, mas ainda viva. Ele não disse nada, apenas colocou a pasta sobre a mesa e a abriu com cuidado, como quem revela algo sagrado. Rodrigo suspirou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Advogado, com todo respeito, podemos agilizar isso? Tenho compromissos. Ele bateu os dedos na mesa impaciente. Esse procedimento já se arrasta há tempo demais. O advogado ignorou o comentário e pegou o primeiro documento que Marcos estendia. Era uma certidão. Ele a leu em silêncio, as sobrancelhas se erguendo levemente. Então pegou o segundo e o terceiro. A cada papel seu rosto mudava. A expressão profissional, neutra, dava lugar a algo entre surpresa e desconforto. Rodrigo percebeu. O que foi? Sua voz tinha perdido parte da arrogância. Apenas parte. O advogado não respondeu imediatamente. Ele organizou os papéis à sua frente como quem precisa de um segundo para processar o que acabou de ler. Então, finalmente, olhou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor assinou como testemunha em uma escritura de doação de imóvel há 6 meses, correto? Rodrigo piscou. Sim, Clara pediu. Era a casa da praia da família. Ela queria que ficasse comigo e com minha esposa, para preservar a memória. Marcos não tinha condições de cuidar. Condições. Marcos repetiu a palavra, baixinho, como quem mastiga vidro, mas não disse mais nada. O advogado continuou. E o senhor pode me explicar por que essa doação foi registrada 3 dias após Clara receber o diagnóstico de fase terminal, quando ela já estava sob medicação pesada e, segundo os registros hospitalares aqui presentes, com capacidade de discernimento comprometida? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o tic-tac do relógio de parede pareceu hesitar. A cunhada olhou para o marido, os olhos arregalados. Rodrigo? Ele não olhou para ela. Manteve os olhos fixos no advogado, a mandíbula travada. Ela estava lúcida. Eu estava lá. Ela pediu, fez questão. Lúcida? O advogado repetiu, e havia um peso nessa palavra. Ele puxou outro documento da pasta de Marcos. Então o senhor poderia me explicar por que, nesse mesmo período, há 3 relatórios médicos atestando que Clara estava em estado de confusão mental devido à medicação? E por que a assinatura dela nessa escritura difere significativamente da assinatura em todos os outros documentos que ela assinou antes da doença? Rodrigo ficou pálido. Não muito. Apenas o suficiente para que a luz da sala revelasse o suor começando a se formar na linha do cabelo.
Se você está sentindo essa tensão crescer agora, inscreva-se no canal, porque histórias de pais que lutam sozinhos contra a injustiça são contadas aqui toda semana, e você não vai querer perder o que acontece quando a verdade finalmente vem à tona. Marcos ainda não tinha dito uma palavra desde que sentou. Ele apenas observava, como quem observa um castelo de cartas começar a tremer. Para entender como Marcos chegou até aquele ponto, é preciso voltar no tempo. Não muito, apenas o suficiente para ver o que ninguém mais viu. Clara e Marcos tinham se conhecido tarde na vida. Ela, 38 anos, professora de história com um sorriso que iluminava qualquer sala. Ele, 42, eletricista autônomo, mãos calejadas de carregar o mundo nos fios e ferramentas. Não foi amor à primeira vista. Foi amor construído devagar, em conversas no ponto de ônibus, em cafés compartilhados antes do trabalho, em risadas sinceras que pareciam raras demais na vida de ambos. Casaram-se simples, numa cerimônia pequena. Ela usou um vestido branco comprado numa liquidação. Ele, o terno que ainda usava. A irmã de Clara, Paula, foi madrinha. Rodrigo foi padrinho. Na época, ele parecia uma boa pessoa. Parecia. Eles nunca tiveram filhos. Tentaram, mas a vida decidiu diferente. E então aprenderam a ser suficientes um para o outro. Clara ensinava pela manhã, Marcos consertava lâmpadas e fiações à tarde. À noite jantavam juntos na cozinha pequena do apartamento alugado, e ela contava histórias sobre os alunos enquanto ele ouvia, a mão dela sobre a dele. Quando Clara descobriu o câncer, foi num dia de verão. Ela tinha ido ao médico por causa de uma dor nas costas que não passava. Voltou com um envelope de exames e o rosto de quem acabou de ver o fim do mundo. Marcos segurou aquele rosto entre as mãos e prometeu: vamos vencer isso. Juntos. Mas alguns inimigos são invisíveis demais, e alguns venenos não estão na doença. Paula e Rodrigo apareceram. Muito, mais do que antes, sempre com ofertas de ajuda, sempre com palavras de conforto. Rodrigo insistia em levar Clara nas consultas quando Marcos estava trabalhando. Paula cozinhava e levava marmitas. Você precisa se alimentar bem, irmãzinha. Marcos agradecia, achava que era solidariedade, que era amor de família. Mas havia algo errado. Pequenas coisas. Rodrigo perguntava sobre a casa da praia, herança que Clara havia recebido dos pais. Está abandonada, Clara. Você devia pensar no que fazer com ela antes que se deteriore. Paula comentava sobre as economias. Vocês têm algum testamento? É importante organizar essas coisas, sabe como é? Clara, fraca e confusa pela quimioterapia, apenas acenava. Depois eu penso nisso. Mas Rodrigo não esperou. Numa tarde em que Marcos estava numa obra distante, Rodrigo apareceu no hospital com papéis. Disse a Clara que eram autorizações para tratamentos experimentais, que era urgente, que Paula já tinha assinado como testemunha. Clara, tonta de morfina, a visão embaçada, segurou a caneta com dificuldade. Só assine aqui, cunhada, é para te ajudar. Ela assinou, porque confiava, porque estava morrendo e queria acreditar que alguém a ajudaria a viver. Não era autorização de tratamento, era escritura de doação. A casa da praia, o único bem de valor que Clara possuía, acabava de ser transferida para o nome de Rodrigo e Paula. 3 semanas depois, Clara morreu. Na madrugada, Marcos segurava sua mão quando ela sussurrou as últimas palavras. Você foi a melhor escolha da minha vida. E então se foi. Marcos não comeu por 4 dias. Não conseguia. O apartamento estava cheio de silêncio e do perfume dela ainda preso nas roupas. Ele não sabia como continuar, não sabia por que continuar. Foi Paula quem ligou. Marcos, precisamos conversar sobre a partilha. Alguns detalhes. A voz dela estava estranha, apertada. Ele foi até a casa deles. Rodrigo o recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos, sinto muito pela perda, mas a vida segue, né? Precisamos resolver as pendências. Foi quando Rodrigo mostrou a escritura. A casa da praia agora era dele. Marcos olhou o papel como quem olha algo em língua estrangeira. Mas Clara nunca mencionou isso. Ela quis assim. Rodrigo deu de ombros. Disse que você não teria condições de manter o lugar e que queria que ficasse na família. Nós somos família, Marcos. Você entende? Marcos não entendeu, mas estava fraco demais para brigar, cansado demais para processar. Assinou o que pediram, aceitou o que disseram e voltou para o apartamento vazio sentindo que tinha perdido Clara 2 vezes. Mas à noite, quando a insônia o mantinha acordado, uma lembrança começou a bater na porta da consciência. Clara, 2 semanas antes de morrer, num momento raro de lucidez, tinha segurado sua mão e dito: Marcos, se algo acontecer, procure a doutora Helena. Ela sabe.
Doutora Helena era a médica que acompanhava Clara no hospital. Marcos nunca tinha pensado muito naquilo. Achou que fosse sobre os cuidados finais, sobre procedimentos. Mas e se fosse outra coisa? Na manhã seguinte, ele foi até o hospital. Doutora Helena o recebeu com expressão séria. Eu estava esperando que você viesse, ela disse, e puxou na gaveta. De dentro, tirou um pequeno gravador digital. Clara me pediu para guardar isso. Disse que, se algo acontecesse com ela, eu deveria entregar a você, apenas a você. Marcos pegou o gravador com mãos trêmulas, apertou play. A voz de Clara, fraca mas clara, começou a sair do aparelho. Marcos, se você está ouvindo isso, é porque eu já parti. E é porque eu preciso que você saiba a verdade. Rodrigo me enganou. Ele me fez assinar papéis dizendo que eram para tratamento, mas eu ouvi ele conversando com Paula depois. Eles riram, Marcos, riram. Disseram que finalmente a casa da praia seria deles, que eu era ingênua demais. Eu tentei falar com você, mas não tive forças. Não deixe que eles vençam. Não deixe que façam isso com você. Lute. Por favor, lute. A gravação terminou. Marcos estava chorando e nem tinha percebido. Ele procurou um advogado no dia seguinte. Não um advogado caro, não tinha dinheiro para isso. Mas um homem de meia idade que aceitava casos difíceis e tinha reputação de honestidade. Mostrou a gravação, mostrou os relatórios médicos que conseguiu no hospital, mostrou as inconsistências na assinatura. O advogado ouviu tudo, os óculos na ponta do nariz, e então disse: "Isso é fraude, mas vai ser difícil provar sem testemunhas. Você está disposto a enfrentar sua família?" Marcos pensou em Clara, no sorriso dela, nas mãos calejadas dele entrelaçadas com as dela. "Não é minha família", ele disse. Nunca foi. E agora, de volta àquela sala, o castelo de cartas de Rodrigo estava desmoronando. Rodrigo engoliu seco. "Não sei do que você está falando. Clara assinou voluntariamente." O advogado colocou os óculos sobre a mesa. "Senhor Rodrigo, falsificar documento em estado de vulnerabilidade é crime. Coação de pessoa enferma é crime. E aproveitamento de incapacidade mental para obter vantagem patrimonial é crime grave." Paula começou a chorar. "Eu não sabia. Rodrigo, você disse que era legal, que ela tinha concordado." "Cala a boca, Paula." Rodrigo estava vermelho agora, a compostura desaparecida. Ele apontou para Marcos. "Esse aí só quer o dinheiro. Sempre foi um aproveitador. Casou com Clara pelo que ela tinha." Marcos finalmente falou. E quando falou, sua voz estava firme, mais firme do que em meses. "Eu amei Clara cada segundo de cada dia. Trabalhei dobrado para pagar os remédios que o plano não cobria. Dormi em cadeira de hospital enquanto você dormia em lençol de 300 fios. E quando ela precisou de alguém, eu estava lá. Você só estava lá para roubar. E você, lutaria até o fim ou aceitaria calado como fizeram com ele? Escreve aí nos comentários." Rodrigo se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Você não tem provas de nada." Marcos abriu a pasta mais uma vez e tirou o gravador. Colocou sobre a mesa. Apertou play. A voz de Clara encheu a sala, fraca, mas inconfundível. Cada palavra era uma lâmina, cada frase um golpe certeiro no silêncio que Rodrigo havia tentado construir. "Rodrigo me enganou. Ele me fez assinar papéis dizendo que eram para tratamentos. Eu ouvi ele conversando com Paula depois. Eles riram, Marcos, riram." Paula soluçava agora, o rosto entre as mãos. Rodrigo estava pálido, o suor escorrendo pelas têmporas. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Não havia palavras, não havia defesa. O advogado desligou o gravador. "Senhor Rodrigo, sugiro que o senhor procure um advogado criminalista. Esta gravação, junto com os laudos médicos e a perícia grafotécnica que já solicitei, será encaminhada ao Ministério Público. A escritura de doação será anulada e o senhor responderá por estelionato e outros crimes correlatos." Rodrigo tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um murmúrio rouco. Eu não queria. Foi sua casa. Clara ia morrer mesmo." Ela era sua cunhada. A voz de Marcos estava baixa, mas cortante. Era a irmã da sua esposa, e você a tratou como uma oportunidade. Paula levantou-se, cambaleando. "Marcos, eu não sabia. Rodrigo disse que ela tinha concordado. Eu juro." Marcos olhou para ela, e por um breve momento, algo nele se suavizou. "Você escolheu acreditar nele, Paula, porque era mais fácil, porque a casa valia mais que a verdade." Ele pegou a pasta e o gravador. "Mas Clara não merecia isso, e eu também não." Ele se virou para sair.
O advogado o acompanhou até a porta. Antes de sair, Marcos olhou para trás uma última vez. Rodrigo estava sentado, a cabeça entre as mãos. O império de mentiras desmoronado aos seus pés. Paula chorava, o rosto manchado de rímel. Eles pareciam pequenos, frágeis, vazios. Marcos saiu daquela sala com a pasta debaixo do braço e o peito menos pesado do que em meses. A rua estava ensolarada, o tipo de luz que Clara gostava. Ele parou na calçada e fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Não tinha ganhado dinheiro naquele dia. A casa da praia seria dele de novo, sim, mas nunca foi sobre isso. Era sobre dignidade. Era sobre não deixar que apagassem a memória de Clara com mentiras e papéis forjados. Era sobre lutar quando seria mais fácil desistir. Ele lembrou das palavras dela no gravador. Lute, por favor, lute. E ele tinha lutado. Naquela noite, Marcos voltou ao apartamento pequeno e silencioso. Acendeu uma vela ao lado da foto de Clara, aquela em que ela sorria com um vestido de noiva de liquidação. Ele pousou a mão sobre a moldura e sussurrou. Consegui, amor. Consegui. E pela primeira vez em 4 meses, ele sentiu que talvez conseguisse dormir, porque justiça não é sempre barulhenta. Às vezes, é um homem viúvo segurando uma pasta surrada e recusando-se a deixar que roubem o que era sagrado. Às vezes, é uma gravação deixada por uma mulher que, mesmo morrendo, ainda encontrou forças para proteger quem amava. 3 semanas depois, a história chegou a um juiz. A perícia confirmou, a assinatura era forjada. Rodrigo foi indiciado. Paula prestou depoimento como testemunha, reconhecendo que sabia das irregularidades, mas havia escolhido silenciar. A casa da praia voltou oficialmente para o nome de Marcos. Ele nunca mais foi até lá. Vendeu o imóvel e usou o dinheiro para criar um pequeno fundo em nome de Clara, destinado a ajudar famílias de pacientes terminais com despesas que o sistema público não cobre. Todo mês, uma família recebia auxílio, remédios, transporte, fraldas, coisas pequenas que fazem diferença quando se está morrendo ou cuidando de quem está. Marcos voltou a trabalhar, consertava fios e lâmpadas, e à noite, antes de dormir, ouvia a gravação de Clara. Não toda, só a última parte, aquela em que ela dizia: "Você foi a melhor escolha da minha vida." Porque no fim, ele tinha provado que ela estava certa. Naquele tribunal improvisado, numa sala comum de advocacia, Marcos não ganhou apenas uma casa de volta. Ele ganhou algo que ninguém pode forjar ou falsificar: a certeza de que, quando todos duvidaram, quando todos viraram o rosto, ele não desistiu do amor que havia construído com Clara. Não permitiu que a injustiça fosse a última palavra. E isso, no silêncio de uma vida comum, é tudo. Se essa história te tocou, inscreva-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem e amor todas as semanas. E clique no próximo vídeo, porque a reviravolta que vem agora é tão intensa que você nunca vai esquecer.